E agora um assunto polêmico, presta atenção, você que é pai, você que é mãe, olha só o que aconteceu com uma mãe na Argentina. Ela conseguiu entrar na justiça, né? Ela conseguiu na justiça o direito de não sustentar mais a filha de 22 anos. Escuta só essa história. A mãe alegou que a menina não queria nem estudar, nem trabalhar. Queria ser sustentada pela mãe e viver numa boa. Mas a justiça deu razão para essa mãe, viu? Ela não vai mais ser obrigada a pagar as contas da menina. E isso levanta uma questão. Nós, pais, nós somos obrigados a prover os filhos. Mas, afinal de contas, quando eles devem começar a pensar na independência financeira? Não dá para ficar a vida toda contando com o dinheirinho do papai e da mamãe, não é verdade? E você aí de casa, eu te pergunto, você que é pai, você que é mãe, teria coragem de entrar na justiça com uma ação dessas? Ou realmente acha que a gente tem obrigação de sustentar os filhos até, sabe Deus quando, né? Até a gente morrer. Tem casos que são assim, viu? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Como é que é essa questão aí na sua casa? Vem cá, conta pra gente, aqui tá o nosso número no nosso WhatsApp, participa. Hoje a gente vai abrir mais espaço ainda para os comentários aqui no nosso estúdio. Eu recebo Camila Dias, advogada. Obrigada, doutora, pela sua presença, viu? A Aline Hessel, psicóloga, obrigada também pela sua contribuição com a gente. E a Magda Versiani, que tem um filho já crescido, né? Quantos anos, Magda? Boa tarde. Boa tarde. Qual a idade do seu filho? 25 anos. 25 anos. Ele tá em que momento aí na vida? Roberta, hoje ele já está trabalhando, né? Eu fui criada num ambiente onde meus pais sempre priorizaram a educação. E assim eu fiz pelo Pedro. Eu sempre dei educação para ele, né? Proporcionei para que ele estudasse e hoje ele já se encontra trabalhando. E você, como mãe, vendo um caso desse aí que a gente acabou de noticiar, você teria coragem de tomar essa atitude, entrar com uma ação judicial? Né? Se o filho não quer trabalhar, não quer estudar, não quer nada da vida, teria coragem de ter essa postura? Roberta, jamais. Porque eu criei o Pedro, né, para ele estudar realmente e ele sempre me deu resultado. Eu falava assim com ele, olha, você vai estudar para você ser alguém na vida. E ele nunca me deu trabalho com relação a isso, tanto é que hoje ele já é um médico veterinário e já está atuando. Mas se ele não tivesse aquela vontade de estudar igual a mãe, que às vezes a gente proporciona o estudo para o filho, mas às vezes tem um monte de filho assim, ó, na vida boa em casa, né, minha amiga? Tá lá assim, ó, só vai para a faculdade, mal vai, né? Mal. Se chegasse a esse ponto, como é que você trataria esse assunto? Ele teria que trabalhar. Teria que trabalhar, Teria que trabalhar, lógico. Eu não iria continuar sustentando. Como comigo não foi o caso, entendeu? Mas se fosse, ele teria que trabalhar, porque eu já dei o estudo para ele e aí, eu vou continuar sustentando até quando? É isso aí. Camila, o que diz a lei aqui no Brasil, né? Se fosse esse caso aqui no nosso país? Então, a maioridade, ela é válida como um marco, né? A gente chega até os 18 anos com os nossos pais sendo responsáveis por nós. Então, financeiramente, emocionalmente, tudo após os 18 anos, a gente acredita, né, que não vai ser no instalar de dedos. Dorme com 17, acorda com 18, estou independente. Então, pensando nisso também, nessa idade, a justiça ela não interrompe, assim, não é taxativo, que 18 anos os pais são desobrigados. Lá é até 25, Lá né? Até 25, mediante essa comprovação de estar em busca já dessa autonomia, né, dessa independência, que não foi o caso da pessoa que a gente está trazendo. Aqui no Brasil também tem esse marco de mais ou menos 24 anos, que é um cálculo de caso saia, né, da maioridade entrando na faculdade, então ali até uns 24 vai estar o quê? Estagiando, alguma renda, alguma coisa para ao menos, né, um mínimo de sustento. Aí caso esse estudante, esse jovem não faça nada, queira ficar na casa do pai ou dependendo de uma pensão alimentícia e não produzindo nada, o pai pode sim entrar com uma ação, né, para suspender a pensão alimentícia, no caso. Agora, se ele mora na sua casa, não recebe pensão, o que o pai faz, né? Aí é uma questão de
familiar, qual seria a forma de resolver. Vai tirar, vai abrir a porta, vai expulsar, vai fazer um combinado, né, mas ele não pode eu chegar com 20 anos, quero estar morando na casa dos meus pais, eles não estão deixando porque eu não estou trabalhando, não estou estagiando e eles são obrigados a me sustentar. Não são obrigados. E é aí que entra a Aline Hessel, para ajudar a resolver esse conflito que isso vai gerando, né, Aline? Acho que a gente está aí falando de uma geração que isso é mais comum do que a gente imagina, né? Filhos ainda na casa do pai e da mãe, e tanto é que se fala muito nessa geração nem trabalha e nem estuda. É um grande desafio mesmo, né? Infelizmente, não tem uma clareza sobre o porquê disso acontecer, né? Se tem algum transtorno, se há uma falha na educação, se é uma questão da personalidade da pessoa. Mas, de fato, a gente pode pensar na independência financeira dos nossos filhos desde a primeira infância. A gente pode começar com... Algumas pessoas ficam receosas quando com condição, né, de dar mesado, alguma coisa assim, mas é uma excelente oportunidade de você tentar ali ensinar o seu filho sobre educação financeira. Então, você tem um dinheiro que é um limitador para ele do quanto que ele pode gastar, do quanto que ele pode usufruir, e você ensiná-lo a administrar. Claro, né, que você não vai chegar para uma criança simplesmente dar o dinheiro e falar, faz o que você quiser. Mas é uma oportunidade para você ensinar de dar aos poucos, de ensinar o quanto que esse dinheiro vale, o que ele pode fazer com esse dinheiro, ele pensar sobre dinheiro. A educação financeira está sendo colocada para as crianças, para os jovens, desde a primeira infância, como uma forma... Coisa que na nossa época não tinha, né? Não, eu não tive, pelo menos, né? E até mesmo como uma matéria na escola, também na nossa época não tinha. Hoje a gente tem matemática financeira nas escolas para ensinar sobre juros, sobre investimentos, coisas muito mais práticas até para o nosso dia a dia. Então, essa é uma estratégia, essa é uma forma que os pais podem ter na educação dos seus filhos, mas que eu não posso garantir que, olha, a partir do momento que você faz isso, você está garantido ter um filho de sucesso. Não, mas é o que cabe a cada pai e cada mãe fazer na educação dos seus filhos. Vamos abrir espaço, então? Eu convidei vocês para participar. Chegou o momento. Tem uma mãe que diz, eu acho que os pais não têm obrigação, mas eu não tenho coragem de fazer isso. Eu tenho uma filha de 24 anos em casa, agora ela está grávida e é mãe solteira. Acho que cada caso é um caso também, né? São situações diferentes. Existem mil possibilidades, né, para a gente considerar. Se a gente pensar, eu não vou sustentar um filho, sei lá, de 30 anos, mas se de repente esse filho está numa mudança de carreira, está infeliz com a profissão, mas que está ali em busca de vai voltar a estudar e pede o apoio da família, é uma realidade diferente, considerando, claro, a família podendo ajudar. Então, são muitas variáveis que a gente tem que considerar. Não dá para ter uma regra fixa de idade, mas eu acho que é possível ter acordos com pais e filhos sobre comportamentos esperados. O estudo e o trabalho, pelo menos, são estratégias que o jovem adulto precisa estar atuando para os pais conseguirem ter minimamente uma confiança e deixá-los ou não financeiramente estáveis. Tem mais participações aqui, tem a pessoa que diz, essa mãe está certíssima, essa filha deve ser daquelas que quer viver na rua dando uma de rica, não faz nada em casa, se pelo menos estudasse, tudo bem, a mãe com certeza iria sustentar. Que é exatamente o que você buscou oferecer para o seu filho, né? Se estudar, vamos juntos até o momento que você precisar em relação aos estudos, né? Você focou na educação. Exatamente, eu foquei na educação e ele correspondeu super bem. Estudou, nunca me deu trabalho, sempre notas altas. E logo depois que ele saiu da faculdade, né, que ele formou, ele já está trabalhando, já está atuando. Você é daquelas mães que incentivou também ao filho a trabalhar, buscar alguma coisa. Chegou na hora ali da gente fazer um estágio. Vamos, meu filho, faz um estágio. Vamos começar devagarzinho, faz parte. Ou não? Você é daquelas mães que deixou o filho, no momento dele, ele vai escolher o que ele quer? Não, Roberta, como eu te falei, né? Eu sempre incentivei o estudo e ele sempre correspondeu. E daí dos estudos, ele mesmo foi em busca do estágio dele. Naturalmente? Naturalmente, eu não forcei nada. Ele sabia da responsabilidade dele. Ele até fez um estágio no Rio de Janeiro, foi ele quem procurou, quem buscou. Tudo ele. Eu dei a educação, a oportunidade dele estudar, mas ele correu atrás de tudo. Aqui tem mais participações. Osane de Cariacica fala, meu filho mora sozinho desde os 17 anos e hoje, né, tem 24. Também tem mais participações. Eu tenho uma filha de 16 anos que já está fazendo estágio e estuda bastante. Sempre eduquei para crescer e isso é importante para ela, porque pai e mãe, infelizmente, não são para sempre, né? Esse é um pensamento também que a gente
precisa já ir educando os nossos filhos para conquistando essa independência financeira deles, para pensar também de que eles precisam caminhar com as próprias pernas, né, Aline? Isso, a gente pode usar até mesmo os próprios desejos dessas crianças, desses jovens, para incentivar em como ter estratégias para isso. Então, uma criança que chega, um jovem que chega, né, a gente fala tanto de oportunidade aqui, né, Roberta, eu tenho um desejo de um tênis, eu tenho um desejo de um casaco, eu quero uma calça de marca, né? Primeiro, a gente dá minimamente uma educação ali dos valores dessas coisas, da marca e o que a roupa representa socialmente. Mas tá, vamos fazer um planejamento, né? Então, quanto que custa esse tênis, quanto que custa esse brinquedo? Isso até mesmo com crianças pequenas. E aí, fazer um planejamento. Olha, você precisa de X reais, você recebe tanto, eu posso te ajudar tanto, então você vai conseguir fazer essa compra aqui, ó. Nesse momento, sem esse imediatismo, que o próprio cérebro do jovem hoje está acostumado, por conta das redes sociais e dos eletrônicos, né? A percepção de como que as coisas não são tão imediatas, né? Dificilmente, assim, são poucas as pessoas que têm condições de simplesmente querer e comprar. Então, a gente mostra, olha, eu quero, e esse é o primeiro passo de um planejamento. E aí, como que eu vou conseguir esse dinheiro? Quando que eu vou ter esse dinheiro? E uma previsão mínima de quando que eu vou ter aquele objeto. E no momento em que você adquire aquele objeto de desejo, mostrar o valor, como é bacana, como é legal a gente ter esse planejamento e desenvolver nesse jovem e nessa criança essa consciência de planejamento, em que as coisas não vêm tão fácil, tão rápido, mas que é possível alcançar aquilo que deseja com planejamento, com organização financeira, né, e com todos esses aprendizados que essa oportunidade pode oferecer. Olha, chegou uma pergunta aqui da Ana Cristina, direcionada para a Camila. Eu estava tentando ler até o final para depois trazer para o programa, mas vamos lá, vamos arriscar. Ela diz, eu estou assistindo o Fala Espírito Santo, eu gostaria de perguntar, advogada, meu filho é dependente químico, faz tratamento em clínica terapêutica, ele tem 35 anos. Hoje ele mora no interior, no estado, está trabalhando, mas mesmo assim ajudo ele a pagar o aluguel dele, o pai dele também ajuda. Já pensei em deixar ele se virar para amadurecer na vida, já pensei em parar de ajudá-lo. Estou certa ou errada, Camila? Juridicamente não tem nada que te force, né? Que te obrigue a manter esse apoio financeiro. Mas penso que, assim como, né, a psicóloga comentou e a gente complementa, que são casos e casos, né? Então, se esse seu apoio estiver servindo para auxiliar ele a recomeçar a vida, né? E ele está buscando, pelo que foi dito, né? Está trabalhando de alguma forma e tudo. Quem sabe não é uma oportunidade, né? Mais uma, né? Porque nós pais estamos sempre, né, oportunizando os nossos filhos a continuarem, né, com suas vontades e com suas possibilidades. Então, assim, não vai ter um juiz que vai obrigar você a contribuir com o aluguel dele, mas penso que o coração vai orientar aí melhor do que a razão. É mãe, né? Sentimento de mãe, né? Tem um comentário aqui de uma pessoa que diz, eu não vejo problema sustentar meu filho, hoje ele tem 35 anos, dou comida, roupa, pago água e luz e hoje tenho que pagar drogas. Essa parte das drogas para mim é sofrimento. Vamos lá, é isso mesmo que eu entendi, mãe? Você paga tudo para ele, inclusive as drogas do seu filho, né? Aline, essa é para você. Queria que você comentasse, porque assim, existe o sentimento de mãe querendo proporcionar ali uma vida para o filho, uma vida confortável, mas existe também um limite para isso? Certamente, mas a gente precisa levar em consideração, eu já conheci pessoas em situações semelhantes, né, e que essa pessoa vivia em constante ameaça. Né? Então, o filho ameaçava a própria vida da mãe e ela ficava ali acuada, com medo, e passava a sustentar esse filho, inclusive o vício de drogas. Inclusive, já entraram, invadiram a casa dela e espancaram ela e o filho por conta de dívidas dele. Então, assim, é certo ela sustentar o vício de drogas dela? Não, dele não é certo. Mas é uma situação muito delicada, que o ideal, né, se a gente pensasse no mundo ideal, entre aspas, ele usando drogas dentro dessa realidade, ela fornece, olha, você tem teto, você tem comida, o mínimo para garantir a sua vida você vai ter aqui. Agora, drogas ou até mesmo roupas, a não ser que esteja sem, é você que vai ter que buscar, é você que vai ter que ir atrás, até mesmo para... Quem sabe aí, ele, não, então eu tenho que trabalhar para ter dinheiro. Mas se ela não paga, e o risco desse cara também é entrar no tráfico?
né? Então, assim, é uma situação muito delicada. O ideal, não era ela pagar, não está certo isso. Mas que outra condição que ela tem diante disso, seja para preservar a própria vida ou para não piorar a vida desse filho? A gente não pode, né, a gente, em nenhum momento aqui está julgando, pelo amor de Deus, essa mãe, a gente não sabe qual é a realidade dela, né? Mas acho que vale uma reflexão desse limite, né? Tem aqui um outro comentário. Boa tarde, eu tenho uma filha de 16 anos, eu sempre incentivei a correr atrás da sua independência, porque nada cai do céu. O papai sempre diz isso, viu? Até porque temos que criar filhos para o mundo e não aceitar sustentar luxos de um filho preguiçoso. Aí, Magda, você falando aqui que focou na educação do seu filho, né? Acreditando nesse caminho, é claro que a gente também defende muito essa tecla sempre da educação, mas de que forma que, mesmo não cobrando trabalho do seu filho, de que forma que você foi incentivando que ele se tornasse independentemente financeiro? É igual essa questão que você disse, que nada cai do céu, né? Ele sempre gostou de coisas boas. Então, eu sempre falei, olha, você tem que trabalhar, você tem que estudar, trabalhar para você ter as suas coisas. Porque pai e mãe não são eternos. Então, você tem que ter a sua independência, assim como eu tenho a minha. E foi daí que ele sempre se virou e correu atrás do próprio trabalho, dos estágios e do próprio trabalho. Foi com diálogo mesmo, né? Foi com diálogo, sim. E também, né, Roberta, assim, a gente reflete isso, né? Ele sempre viu isso em casa, através de mim, dos meus irmãos. Então, ele foi do meu pai, que foi, assim, quem criou ele de verdade. Então, ele tinha um espelho disso. Olha só, tem um caso aqui muito parecido com o do seu filho. É o relato da Marilza Paulino Teixeira. Ela disse pra gente lá no nosso Facebook: boa tarde, Alberto, eu tenho um filho de 18 anos, ele só estuda. E ele só vai trabalhar depois que acabar o estudo, né? O foco na sua casa foi o estudo. Não é isso? Depois, naturalmente, ele foi galgando, buscando o estágio. Exatamente. Mas você nunca cobrou trabalho dele antes, né? Não cobrava trabalho, porque, né, medicina veterinária, né, tipo assim, puxava muito, né, os estudos. Eu sempre falei, Pedro Henrique, você vai estudar. Agora, a prioridade é o estudo, mas ele tinha desejo de trabalho. Mas eu que queria proporcionar isso para ele. E depois dos estudos, ele mesmo foi buscando estágios e outras oportunidades. Que bom que as expectativas da mãe foram atendidas, porque às vezes a gente fica nessa expectativa, né? Vou oferecer um estudo para o meu filho e não vê isso. E os pais também se frustram com esse sentimento, né, Aline, que a gente deposita nos filhos, vou oferecer o que há de melhor para eles, mas eles não estão nem aí. Como que a gente consegue levar isso para essa geração? Olha, Roberta, eu acho que, como eu falei, parte uma educação desde quando for possível, né, ensinar sobre educação financeira e tudo mais. Eu acho que é interessante não dar tudo que eles querem, né? Eu acho que essa falta também é interessante. Não estou falando para você se privar de dar coisas para o seu filho. Eu acho que, claro, que isso tem um prazer nosso também. Mas é importante também ele não ter sempre o tênis que ele quer, ou sempre a mochila, ou o que quer que seja, para mostrar e, de repente, até mesmo motivá-lo. Não, eu quero, né? Talvez se ele tivesse alguma falta, até mesmo antes ele poderia chegar para a mãe e falar, olha, não, mãe, tudo bem, eu vou estudar, vou garantir meus estudos, mas eu queria esse estágio aqui, ou esse estudo aqui vai me dar uma iniciação científica, sei lá, vai me dar uma bolsa, eu quero tentar para eu ter o meu dinheiro. E aí, também proporcionar esse prazer, né? Porque também quando a gente recebe o nosso salário e a gente tem essa nossa autonomia e a gente consegue comprar aquilo que a gente deseja com o nosso esforço, isso também tem um prazer e um valor, que a gente pode ir ensinando desde a infância, adolescência, mostrar o quão prazeroso é isso, né? A gente poder conquistar aquilo que a gente deseja através do nosso próprio esforço. Perfeito. Acho que essa fala a gente encerra muito bem esse assunto de hoje, né? Então, você que está nesse processo também de educação dos seus filhos, cuidado quando a gente quer oferecer aquela vida totalmente confortável para os nossos filhos. Deixa eles correrem atrás para dar valor. Afinal de contas, infelizmente, pai e mãe não dura para sempre, né, Magda?